Faremos agora uma breve análise sobre o Brasil, de 1930 a 1964. Falaremos um pouco sobre o contexto histórico em que o país estava inserido, alguns grandes acontecimentos e seu sistema econômico. Também falaremos sobre o seu legado, o que ficou para nós hoje daquele período, seja na economia, desenvolvimento social e no nosso cotidiano. Bom, antes de falarmos sobre o sistema econômico desse período, é necessário antes algumas contextualizações. Antes do período de 30, no ano de 1929, a queda da bolsa em Nova York atingiu o mundo todo, trazendo um momento de crise internacional, o que fez a economia brasileira olhar para dentro do país com forte apoio do Estado por conta da desvalorização do preço do café e a superprodução. Consequentemente, no ano seguinte, contou-se com a Revolução de 30 e a chegada de Getúlio Vargas no poder. O sistema econômico do período. De acordo com Assuero Ferreira, doutor em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, a construção desse sistema econômico da época pode ser denominada como capitalismo urbano industrial periférico. Ele explica como o Brasil chegou a esse capitalismo citando nesse período de 1930 a 1964 a mudança estrutural, cultural e socioeconômica, com fatos e contextos históricos. Nesse contexto, a partir de 1930, o proletariado urbano será reforçado de maneira decisiva pela migração interna, no movimento do tipo rural-urbano, sendo mais intenso quanto maior fosse a capacidade de certas áreas atraírem a população pela expansão da divisão social do trabalho. Nesse caso, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro constituíram as áreas de maior atração dos fluxos migratórios provindos de todo o país. As duas classes tradicionais consolidadas desde o período colonial, proprietários rurais e comerciantes ligados às atividades de exportação, passam a emergir mais decididamente no meio urbano, na razão direta de expansão da divisão social do trabalho. Esses segmentos foram divididos em grupos. Os da classe média, que se incluem funcionários públicos graduados, civis e militares, comerciários, além de pequenos e médios comerciantes e o outro vinculado aos setores industriais e do grande comércio, este normalmente vinculados às atividades de comércio externo, e de atividades terciárias, como, por exemplo, as de natureza bancária, de energia elétrica e transportes. Até o início da década de 30, o Brasil pode ser considerado uma economia primária exportadora, ou seja, a dinâmica do seu processo de acumulação de capital se baseava numa divisão social do trabalho, em que predominavam as atividades agrárias, principalmente as produções monocultoras de exportação, em que se destacavam o café, o algodão e a cana-de-açúcar. Como sua estrutura urbana se constituía dessas atividades exportadoras, veio daí sua limitada divisão social do trabalho. As mudanças significativas nessa situação começaram a acontecer somente quando a economia desloca o seu eixo econômico para o mercado interno, substituindo as importações. Nesse sentido, é importante ressaltar sobre quais fatores econômicos podem ser considerados como retardadores da expansão capitalista mais diversificada no Brasil, consequentemente, de uma maior divisão social do trabalho. Primeiro, a permanência da estrutura de uso e posse da terra, onde não se aprofundam as relações de assalariamento e, portanto, havendo uma restrita extensão monetizada das trocas, tem como consequência direta a limitada divisão social do trabalho. Segundo, a política protecionista do café, em conjunto com as inadequadas políticas monetárias, cambial e fiscal. Terceiro, a incapacidade interna de desenvolvimento, absorção e difusão do progresso técnico por uma economia de base primária exportadora, contribuindo para reforçar, no longo prazo, transferências de valores para economias centrais, através das relações de trocas, devido às perdas em termos de intercâmbio. Além disso, por conta da estreita base de arrecadação fiscal, o governo central recorria ao endividamento externo, cujos encargos também se constituíam em poupanças transferidas para o exterior. Por fim, conforme a tese clássica de Furtado, mostram-se sérias restrições à adaptação de regras do comércio internacional, baseadas no padrão ouro, por conta da inversão improdutiva das reservas metálicas sob condições da existência de um elevado coeficiente de importação.
Assim, desde que ocorressem bruscos desequilíbrios na balança de pagamentos, deveria acontecer uma retratação em proporções acentuadas do meio circulante, provocando lesões ao nível da formação bruta de capital. Período entre guerras. Extremos políticos como o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo soviético vinham acarretando descrença e incertezas no mundo. Um movimento importante feito pelo presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt foi a política da boa vizinhança, que teve como objetivo limpar a imagem intervencionista dos Estados Unidos. Dessa maneira, os americanos garantiram o fornecimento de matérias-primas e mercado para seus produtos, pois a Europa se encontrava em crise por causa da crise de 29, além de diminuir a influência da Alemanha no continente, e assim assegurando aliados na América Latina. O Brasil e os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos reagiram contra a propaganda nazista na América, no caso do Brasil, por causa da sua inclinação autoritária, por meio da política da boa vizinhança, se aproximando cada vez mais para evitar o nazismo na América. Os acordos eram simples. Os Estados Unidos financiaram a Companhia da Siderúrgica e o Brasil cedia apoio aos aliados. A Segunda Guerra Mundial trouxe consequências para o fim do Estado Novo. Sua influência internacional no Brasil foi de forma o qual os oficiais que se impressionaram com a organização e o poder do exército estadunidense, já demonstrando seu descontentamento em apoiar uma ditadura varguista e em conjunto com vários intelectuais e profissionais liberais, esses oficiais passaram a exigir a volta da liberdade e o retorno da democracia. O povo aclamou pela renúncia de Vargas até que, em 29 de outubro de 1945, o movimento militar, chefiado por generais, depôs Vargas do governo. O Brasil e a Guerra Fria. O Brasil, no contexto da Guerra Fria, se aproximou dos Estados Unidos da América, com sua polarização capitalista. Neste contexto, tiveram consequências no cenário brasileiro como colocar limites na democracia de Dutra, fechamento do PCB, tendo políticos caçados, 143 sindicatos fechados, rompimento diplomático com a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a criação da Escola Superior de Guerra. Esta última dialogava com movimentos militares dos Estados Unidos. Balanço do governo de Juscelino Kubitschek e a construção da capital, Brasília. A ideia de construção de uma capital brasileira já estava prevista na Constituição de 1891, mas as motivações do presidente JK foram por ter o Estado vinculado ao capital estrangeiro, fazendo empréstimos internacionais, atraindo capital de empresas multinacionais. A Volkswagen teve grande importância no cenário social brasileiro. Esta empresa alemã foi colaboradora do Paço de Juscelino, mas também teve questionamentos por sua origem alemã. Portanto, os governantes encontraram a explicação. Não era a Volkswagen do Brasil, e sim uma empresa alemã no Brasil. Os carros produzidos pela empresa simbolizavam a velocidade, tecnologia, vida urbana e a conquista do esforço individual. Outro aspecto importante do governo de JK era o uso político do futebol. Quando, por exemplo, houve a vitória brasileira jogando fora de casa na Copa do Mundo de 1958, viu-se o Brasil como um país em desenvolvimento, um Brasil vencedor. Esse período também foi chamado de Anos Dourados. A herança de Getúlio Vargas na economia brasileira. Apesar de reconhecido na história pelas habilidades políticas, o ex-presidente brasileiro sempre procurou atrair para o seu gabinete quadros técnicos que se destacavam na máquina pública. Com a assessoria desse corpo técnico, Getúlio Vargas deu, ainda na década de 1930, o pontapé inicial para o processo de modernização do país, até então uma nação com economia baseada na agricultura. Em um momento histórico em que o petróleo despontava como principal fonte energética do planeta, Vargas identificou o potencial político e econômico do chamado Ouro Negro, e em 1938, em plena ditadura do Estado Novo, decretou a nacionalização das jazidas de petróleo. Ele também criou, naquele ano, o Conselho Nacional de Petróleo. Declarou de utilidade pública o abastecimento de recurso mineral e proibiu estrangeiros de participarem da indústria de refinação. Na década de 50,
de volta ao poder por meio do voto popular, ele dedicaria novamente atenção ao tema. Sem maioria no Congresso, Vargas acatou o conselho de assessores próximos e abriu mão de capitanear um debate em torno da proibição do capital estrangeiro na indústria petrolífera. Em vez disso, decidiu investir seu capital político na criação de uma empresa de capital misto, com controle público, que monopolizasse a exploração e o refino de petróleo no território brasileiro. Nascia aí a Petrobras. Outra campanha de Getúlio Vargas, que rende frutos até os dias de hoje, foi travada na esfera industrial. Disposto a romper com a dependência externa brasileira na indústria, em um momento em que ocorria um conflito bélico mundial, o antigo chefe do executivo decidiu investir em uma grande siderúrgica. Após exaustivas negociações com os Estados Unidos da América, na qual simulou flertar com o eixo de países liderados pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Vargas obteve o aval da Casa Branca e financiamento de bancos norte-americanos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda. Criada em 1941, mas inaugurado apenas em 1946, um ano após o fim da primeira passagem de Getúlio Vargas pelo Palácio do Catete, o Complexo Siderúrgico Fluminense foi idealizado para atender a um projeto de desenvolvimento econômico, mas também para dar retaguarda à soberania do país, com a fabricação de aço. Privatizada em 1993 pelo então presidente Itamar Franco, atualmente a CSN é a maior indústria siderúrgica da América Latina e uma das maiores do mundo. Já em 1942, intensificando sua política nacionalista, Vargas criou por meio de um decreto-lei a Companhia Vale do Rio Doce. Inicialmente uma empresa de capital misto, com controle acionário do governo federal, a Vale surgiu para afastar as pretensões estrangeiras nas riquezas minerais do subsolo brasileiro, principalmente o ferro. A companhia conquistou espaço no mercado internacional ao longo das últimas 7 décadas, tornando-se uma das maiores mineradoras do mundo. Privatizada em 1997 durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a Vale é hoje uma empresa privada de capital aberto, uma das mais valiosas da Bolsa Brasileira. Surgiram também, pelas mãos de Vargas, outras iniciativas que ajudaram a impulsionar a economia do Brasil no século passado. Por sugestão do ex-presidente do Congresso, foi criado, na década de 1940, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que anos mais tarde ganharia um S, a sua sigla, mostrando a vocação também de desenvolvimento social do país, tornando-se o atual BNDES. Com o objetivo de difundir os nervos do Estado pelo país, ao longo dos 2 governos de Vargas, a União investiu na construção de estradas de rodagem e de ferro, na consolidação do sistema de radiodifusão, na capilarização do Banco do Brasil e dos Correios pelo território nacional, e, inspirados pelas experiências de Petrobras e CSN, estatizou a geração e distribuição de energia elétrica, por meio da criação das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras. Na área administrativa, coube ainda ao ex-presidente, entre outros empreendimentos, a implementação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e Comercial, o SENAI e SENAC, além do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o atual IBGE, responsável pela elaboração das estatísticas oficiais no país. Após a era de Getúlio Vargas, a industrialização continua avançando no Brasil nos anos 50. Graças a essa industrialização, vemos nos anos seguintes o surgimento de várias outras empresas existentes até hoje, no setor de consumos, serviços, infraestrutura, transportes, logística. Os recursos energéticos criados por Getúlio continuam movendo a economia brasileira. A Petrobras e a Vale do Rio Doce, hoje conhecida apenas como Vale, estão entre as empresas mais valiosas do Brasil. O aço da CSN estimulou a indústria automotiva e construção civil no Brasil. Os avanços em energia elétrica da Eletrobras iluminaram não só as casas de uma nação, mas seu futuro em direção à indústria da telecomunicação, e uma indústria mais produtiva e tecnológica, devido ao uso de componentes eletrônicos nas suas linhas de produção. Podemos concluir assim que o período de 1930 a 1964 foram essenciais para o desenvolvimento econômico e industrial brasileiro, marcando um ponto de virada no modelo econômico nacional, de uma nação agroexportadora a uma economia industrial,
construindo os pilares que sustentam a economia brasileira até os dias de hoje.